graça e paz. Convido você a abrir a sua Bíblia, você que trouxe, em 2 Timóteo, capítulo 3. Muito obrigado. Do verso 1 ao verso 9. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Nós vamos estar estudando esse texto nessa noite. Então você que trouxe a sua Bíblia, deixa aberta, a gente vai expor esses versículos neste momento. A palavra do Senhor diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas, elas zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Elas serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Eles têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Até aí, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pelos louvores que nós cantamos. E Deus, eu coloco a Tua palavra, Senhor. Ela é central neste culto. É ela que nos dá vida. É ela que nos mostra o caminho. E eu te peço, Deus, por ela ser viva e eficaz, que ela fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. O título da nossa mensagem hoje vai ser projetado, mas é Últimos Dias, Tempos Difíceis. Últimos dias, tempos difíceis. Se você pudesse enxergar o mundo da sua tela, do seu celular ou da janela, como a gente dizia anteriormente, qual imagem você veria? Porque talvez, quando a gente fala sobre enxergar o mundo hoje, existem várias versões e visões sobre o mundo. A gente olha para o nosso celular, para o Instagram, vou pegar o Instagram, e você tem vários tipos de mundo ali. Talvez na sua galeria lá, ou nas coisas que você está procurando, só tem coisas boas. É receita, é coisa para fazer, é um monte de coisa, é vídeo engraçado, e tudo isso, coisas legais, pessoas fazendo boas ações e tudo mais. Mas muito provável, também no seu Instagram, na janela desse mundo que a gente olha coisas pesadas, difíceis. O mundo está cada vez pior. A gente começa a ver notícias e mais notícias que são horríveis, que são desastrosas. São tragédias, são dores, são horrores de um mundo que não anda nada bem. E talvez você concorde comigo e dizer assim: poxa, o mundo não está legal. Você olha para fora e você vê as relações, os relacionamentos, a sociedade e tudo que tem envolvido isso, e a gente se assusta porque as coisas não estão boas. Você que é pai, provavelmente a sua preocupação é essa, é a mesma que a minha. Em que mundo a minha filha vai ser criada? As minhas filhas vão ser criadas. Os meus filhos vão ser criados. E para ilustrar isso, para você ver que o mundo não anda bem há muito tempo, eu queria trazer só um print de uma reportagem. Essa reportagem foi postada em 14 de setembro de 2007. Eu não sei o que você fazia nesse dia, né? Mas nesse dia, um homem chamado Ernest Chambers, ele sobe o Senado americano e ele choca o mundo com uma seguinte afirmação: hoje eu estou aqui abrindo um processo contra Deus. Ele chega no Senado americano e ele processa Deus. O processo dele é contra Deus. Imagina o Senado americano vendo aquilo, né? Algo que não é comum. Alguém levantar e chegar e dizer: eu estou processando Deus.
E não está aí, mas o processo ele acusa Deus de ser o causador de todas as inundações devastadoras, os horríveis terremotos, os terríveis furacões, as inúmeras pragas, as doenças, as ações terroristas, fome, guerra, genocidas. E entre outras catástrofes mundiais que aterrorizam a humanidade. Então Ernest Chambers sobe e processa Deus. E esse processo contra Deus, que é conhecido, se você jogar no Google lá, você vai ver esse processo, ele mostra dois aspectos para nós. Primeira coisa aqui é que mostra a irreverência do homem em relação a Deus. Totalmente alienado de quem Deus é, a ponto de querer processar Deus. Mas a segunda coisa é que a preocupação do ser humano pela assustadora realidade dos nossos dias. As pessoas estão preocupadas. E talvez a gente nem perceba isso, mas a gente vê que nós não estamos bem. E aí você olha para o mundo hoje, e eu queria colocar só alguns pontos para nós, pode passar. Quando nós olhamos para o mundo, a gente vê tempos de guerra, pode ir clicando. A gente vê as mensagens falsificadas, a gente vê um mundo sem Deus, a gente vê a revolta da natureza, a gente vê uma geração erotizada, a gente vê uma crise econômica, a gente vê perseguição, a gente vê tantas coisas. E uma sociedade sem coração. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. Esse é o mundo. Esse é o real mundo que nós vivemos. E nós vivemos nele. E como cristãos, nós devemos entender o nosso mundo, assim como o nosso comportamento e posicionamento. Nós somos como um barco no mar, por isso que tinha a imagem lá. O barco no mar, ele precisa estar no mar, mas ele não pode ter o que dentro dele? A água do mar. Não pode. Então, para nós iniciarmos aqui esse texto, eu queria deixar uma frase para nós. Que o homem cristão no mundo, ele não pode ser um homem do... O que diz aí? Do mundo. E a mulher cristã no mundo, ela não pode ser uma mulher cristã do mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo difícil. Nesse mundo que não anda bem. Nós devemos ser homens e mulheres de Deus nesse mundo. Mas não homens e mulheres do mundo. Nós precisamos ser sal e luz. E talvez seja uma das coisas que nós mais negligenciamos na nossa vida cristã. Nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus nos dê um monte de coisa, mas a gente não ora. Deus, eu quero ser sal essa manhã. Eu quero ser sal e luz na semana. Eu quero ser sal e luz no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa. Nós não oramos por isso. Mas nós precisamos olhar para isso. Então Paulo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele olha para o futuro. E ele conta o que a gente tem que esperar. A sua ênfase no capítulo 3 aqui é conhecimento e responsabilidade. E antes de nós olharmos para essas características, nós precisamos entender duas palavrinhas que Paulo inicia. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos entender, pode passar, o que Paulo escreve ali, chamado últimos dias. Essa expressão, ela começou com a vida e o ministério de Jesus Cristo na terra. João Batista pregava que o reino de Deus estava perto e próximo. Hoje, quem veio na IBD, a gente falou sobre esses dois textos. João Batista falava que o reino dos céus estava chegando. E Jesus inaugura esse reino dos céus quando ele vem aqui entre nós. Em uma outra ocasião, os próprios discípulos perguntam acerca do reino e Jesus os responde que o reino estava entre eles. E é curioso isso, porque os discípulos têm perguntas, muitas vezes, que a gente olha hoje e a gente acha... Como é que eles poderiam perguntar isso? Mas eles andam com Jesus e, de repente, eles chegam para Jesus e perguntam assim, mestre, quando é que o reino vai vir? E Jesus fala, eu sou o reino, eu estou no meio de vocês, ele já está agindo. O reino já começou. Eu inauguro o reino. Então, a gente tem esses últimos dias, dois textos que nos mostram que isso já é recorrente. O primeiro deles, a gente viu hoje também de manhã. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, de diversas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, o que diz aí frisado? Nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. E o segundo texto, de 1 Pedro 1:20, Pedro falando sobre Cristo, ele diz, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês.
Dentro da teologia, nós explicamos que isso é algo chamado já e ainda não. É o tempo já e ainda não. Como assim? Vou explicar. A promessa do Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus já se cumpriu. Já se cumpriu. Os profetas falaram que Cristo iria vir e ele já veio. E ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou e ele está à direita do Pai. Agora em Cristo é inaugurado o reino de Deus por meio de sua vida, morte e ressurreição. A sua ascensão aos céus faz com que o relógio começasse a contar. E se chama de escatologia inaugurada, que é a doutrina sobre os últimos tempos, como muitos teólogos gostam de dizer. Então, a gente tem esse tempo, de que nós já vivemos, o Antigo Testamento já se cumpre em Cristo, Cristo vem e inaugura o reino dele, mas ainda não em totalidade. Nós ainda aguardamos o grande dia. O cristão, ele é alguém que tem uma esperança eterna. Lembre-se, toda vez que nós celebramos a ceia, o que nós dizemos? Até que ele venha. Então é sempre a nossa penúltima ceia. A nossa ceia mesmo vai ser com o Senhor. Amém? E nós esperamos por isso. Então por isso que é já e ainda não. Nós já vivemos esse reino de Deus, mas ainda não em totalidade. Ainda nós respiramos ainda e vivemos na nossa vida pecadores. As bem-aventuranças nós não conseguimos ainda exercer com totalidade. Mas um dia, na eternidade com Cristo, nós poderemos viver totalmente livres do pecado, livres de tudo, perfeitamente santos com Ele. Anthony Hoekema, ele diz sobre isso, ele faz o seguinte: a escatologia do Novo Testamento, portanto, ela olha para trás para a vinda de Cristo, que tinha sido predita pelos profetas do Antigo Testamento e afirma, nós estamos agora nos últimos dias, mas a escatologia do Novo Testamento também olha para frente, para uma consumação final, ainda por vir, e por isso também diz o último dia ainda. Então nós, os crentes, assim ensina o Novo Testamento, já estão nessa era mencionada. E nós aguardamos, e nós experimentamos a presença do Espírito Santo em nós, mas ainda esperamos por um corpo ressurreto, que aguardamos isso. Um outro teólogo, ele vai dizer sobre isso, Thomas Schreiner, ele fala o seguinte, que nós podemos pensar que a ideia de que vivemos os últimos dias seja uma doutrina abstrata. Olha, não sei por que nós estamos aprendendo isso, pode-se pensar, sem relação com a nossa vida cotidiana. Mas quando consideramos o assunto mais a fundo, vemos que é imensamente prático, pois afeta a nossa visão de santificação, vida familiar, igreja, política e tudo mais. Se eu tenho essa expectativa da vinda de Cristo, se eu aguardo isso, a minha vida vai simbolizar isso. A minha vida vai aguardar isso. A maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu vivo a minha vida familiar, a minha vida prática, cotidiana, influencia a minha visão na política, em todas as coisas, porque o reino de Deus é que influencia. Então nós precisamos isso. Então voltando ao nosso texto e a ideia principal, nós devemos entender como viver entre esse tempo de aguardo para o nosso Senhor e começando a entender no mundo que vivemos. E Paulo ele nos dá algumas características que marcam esses tempos difíceis. Segundo lugar, Paulo ele diz para nós que esse tempo não é fácil para ser vivido. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Aqui esse termo ele diz perigosos, complicados, brutais. É um tempo que será marcado pelo mal. E eu pergunto à igreja, não é assim que nós vivemos hoje? Com notícias ruins? Com as preocupações que a gente tem. Mas a gente olha para esses textos e a gente diz assim, tudo bem, é um dia, vai ser realmente difícil, mas a gente não entende isso. Como será difícil? Como será difícil? Mas Jesus diz para nós isso, né? Neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A gente quer o bom ânimo, né? A gente quer vencer o mundo, mas a gente não entendeu como a gente vai vencer, né? Então essa é a segunda característica. Terceira,
Paulo ele diz para nós que o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Versículo 2, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Pelo menos 18 características são relacionadas aqui. E é provável que Paulo tenha incluído todas. Há uma ênfase aqui nesse texto sobre amor. Eles amam apenas a si mesmos, eles amam ao dinheiro, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E o cerne de todo problema é um problema do coração. Deus ordena que amemos a Deus acima de todas as coisas. E que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas se nós amarmos a nós mesmos acima de tudo, não amaremos a Deus e nem ao próximo. Então a decadência da sociedade, meus irmãos, está relacionada com o que os homens são e, consequentemente, com o que os homens fazem. A descrição aqui de Paulo sobre a sociedade está decadente porque os homens estão invertendo os valores de Deus. Esse é o problema. Esse é o problema da sociedade. Os homens estão invertendo os valores de Deus. A Bíblia ela tem um padrão para o que é a família. A sociedade tem outro. Mas o padrão que importa para nós é aquilo que a Bíblia diz. É aquilo que Cristo nos mostra por meio da sua palavra. Nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força, com o nosso entendimento. Nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu, como gosto muito de esquemas de slide, eu trouxe um para nós entendermos o que Paulo quer nos dizer aqui, ok? Você tem 3 palavras aí no meio, segura, né? Qual é a primeira? A do meio, adorar. Segunda? E a terceira? Usar. Amar, adorar e usar. A minha direita, que é a sua esquerda, é o padrão que nós devemos buscar. O perfeito, né? Nós devemos amar a Deus, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as... O que diz ali? Pode ir, Nicolas. Isso. Eu apontando, vocês não vê, né? Amar a Deus, adorar a Deus, amar a Deus e os... meu Deus, vamos lá, de novo, né? Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Agora, esse é o padrão que nós vemos hoje, pode passar. Nós adoramos as pessoas, ou adoramos a nós mesmos, nós amamos as coisas e nós usamos a Deus. É isso que nós fazemos. Nós amamos pessoas, nós idolatramos pessoas, nós idolatramos políticos, nós idolatramos várias coisas. E nós adoramos essas pessoas. Nós usamos a Deus. Porque quando nada dá certo na nossa vida, a gente vem e aí começa a falar com Deus e pedindo para que Deus nos ajude. É um padrão invertido. E se nós invertermos esse padrão, meus irmãos, nós vamos ter um problema. Nós vamos ter um problema. Quarto, Paulo ele fala depois sobre a conduta da sociedade. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. E o texto aqui, caminhando para o fim, ele nos dá um raio-x semelhante ao que Paulo escreve em Romanos capítulo 1. Nós começamos o texto dizendo que existe uma errada conduta moral. Olha só o que Paulo quer nos dizer, pode passar. Existe uma errada conduta moral no quê? Em relação a nós mesmos, os homens serão egoístas. Em relação ao próximo, o texto diz que os homens serão implacáveis, sem trégua, sem perdão, serão caluniadores, serão cruéis, serão traidores, serão atrevidos, movidos por suas paixões e serão inimigos do bem. E inimigos do bem aqui, no original significa que não gosta de boas amizades. Inimigos do bem é quem não gosta de boas amizades, né? Então olha só que interessante o que Paulo está nos dizendo aqui. Nós teremos uma conduta errada em relação a Deus. Os homens serão blasfemiadores, serão ingratos, os homens serão irreverentes e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Em relação à família, os homens serão desobedientes aos pais. Interessante ter isso aqui, né? Desobediência aos pais, né? Desobediência aos pais. Atenção aos filhos aí, né?
sem amor à família. O que Paulo quer dizer sobre a família aqui é que hoje, no tempo que nós vivemos, nós não temos muitas vezes amor à família. A família. O marido já não ama a mulher, a esposa já não ama o marido. O cara abandona a família para viver com outra família. Não ama os filhos. Não tem comunhão mais com os filhos. E é isso que Paulo fala como uma conduta errada e imoral. E por fim, em relação ao dinheiro, os homens serão avarentos. Então, penúltimo lugar, Paulo ele termina agora dizendo que o grande problema também dos últimos dias é que a espiritualidade dessas pessoas ela é divorciada da vida. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. E aqui eu destaco duas verdades sobre esses versículos. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer um diagnóstico da falsa religião. O primeiro ponto aqui é esse. Nós precisamos fazer um diagnóstico da falsa religião. O problema aqui não são apenas de pessoas ímpias, mas religiosas. As pessoas frequentam a igreja, mas não mudam de vida. Irmãos, igreja cheia, muitas vezes, não significa igreja viva. Não significa, necessariamente. E é o que Paulo está falando, que nós devemos fazer um diagnóstico. Pode passar, Nicolas, está aí. Dessa falsa religião. De olhar para a nossa vida e ver se eu estou realmente vivendo o evangelho de maneira verdadeira. Que flua isso. Mas não viver apenas de aparência. Isso aqui a gente já falou várias vezes, e a Bíblia fala de várias vezes. E nós precisamos cuidar disso. Se nós não temos na nossa vida, simplesmente, vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de estar na casa do Senhor com os irmãos, tem alguma coisa errada no nosso cristianismo. Simples. Não precisa ir muito longe. O diagnóstico não é tão longe assim. Mas Paulo está dizendo isso. E segundo, a necessidade de se afastar da falsa religião. Paulo aqui não está dizendo para Timóteo se afastar de todos os pecadores, não é isso. Pois isso significaria sair do mundo. Ele está dizendo para não manter a comunhão com aqueles que se diziam ser cristãos, mas vivam de maneira desordenada e hipócrita. E os versículos finais nos mostram o porquê disso. Bom, eu sei que é um texto difícil da gente entender, é um texto pesado, vamos dizer assim. Mas como é que a gente olha para esse mundo hoje? O título aí dizia o cristão no mundo, e o mundo, né? Como é que nós olhamos para isso? Ou como é que nós vencemos esse mundo, passando por todas essas coisas? E é simples. Paulo ele vai continuar dizendo, e eu termino com esse ponto. Pode passar? Ande com Deus. Ande com Deus. Versículo 14 diz, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. Como é que nós vivemos nesse mundo e passamos por todas essas coisas difíceis, andando com Deus, tendo mais tempo com Deus, se preparando mais, se revestindo da armadura de Deus, como diz lá em Efésios 6. E você percebe que eu estava até estudando isso e eu fiquei pensando, como a Bíblia fala sobre andar? Como a Bíblia nos ensina a importância de nós sabermos com quem nós andamos. Salmo 1, quem lembra aí? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Não anda. Lâmpada para os teus pés é a tua... Ou seja, eu tenho que estar iluminando meu caminho com a palavra de Deus. E nós precisamos andar com Deus. Como é que nós queremos enfrentar esse mundo sem andar com o Senhor? Sem se equipar da sua palavra? A gente precisa andar. Timóteo aqui é chamado a ser diferente, se necessário, permanecer sozinho. Precisamos viver e falar a verdade. Andar com Deus é essencial para nós atravessarmos este mundo enquanto aguardamos o último dia. Eu sempre falo que existem pessoas que ou elas nos afastam de Deus, ou elas nos aproximam de Deus. E nós precisamos andar com pessoas cheias de Deus, que nos inspirem a andar com Deus, que nos ajudem a andar com Deus. Todos nós, todos nós. E hoje, nessa noite, eu queria que você fizesse uma simples reflexão. Diante de tudo aquilo que nós vimos,
Com quem você tem andado? Como é que está a sua vida com Deus? Parece uma pergunta simples essa. Mas como é que está a sua vida com Deus? Você tem andado com Deus? Ou você tem andado com o mundo? E tem flertado entre o mundo e Deus. O mundo e Deus. Você tem andado com Deus. Deus é teu Senhor. Jesus Cristo é o teu Senhor da tua vida. Você pode afirmar isso com certeza. Porque os últimos dias serão tempos difíceis. E nós aguardamos o último dia. Quando Cristo vai nos buscar.